cada um de vocês. Amém. Vamos nesse momento cultuar o Senhor, prestar culto ao Senhor nesse momento, louvar o nosso Deus. Nós tivemos essa honra, esse domingo, de estarmos aqui reunidos para louvar o nosso Deus, essa honra de poder estar na casa do Senhor. Peço que os irmãos prestem atenção no culto, porque é o único momento que a gente tem na semana, é um domingo só, e é fundamental que a gente absorva o máximo possível. Quero começar o culto pedindo uma oração. Eu vou pedir uma oração do presbítero Ari, para que Deus abençoe esse culto e que Ele guie esse culto, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor, por ter nos trago mais uma vez até a tua casa. Nós te louvamos, te agradecemos por isso. Te pedimos ao Senhor, meu Deus, Senhor, Deus, faça com que nós possamos, com o teu Santo Espírito, Deus, perceber a presença do Senhor nesta noite, absorver, Deus, a mensagem que o Senhor vai trazer para cada um de nós, em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, sentir a tua presença. Esteja usando o servo, meu Pai, o teu servo, Deus, está na liturgia, esteja usando aí, meu Pai. Muito obrigado, Deus, por ele estar fazendo parte, Deus, dessa liturgia. Esteja abençoando o pastor, Deus, para a mensagem nesta noite. E abençoe, Jesus querido, cada um que estará ouvindo, Deus, que estão aqui, Deus, na tua casa. Nós suplicamos essa bênção, meu Pai, que nós possamos nos encher, ó Deus, do teu Santo Espírito, ó Deus, alimentarmos, ó Deus, a tua palavra, para podermos passar a semana na presença do Senhor. Nós suplicamos essa bênção em nosso nome, em nome do grande Senhor de Jesus. Amém. Amém. Pedi aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 145. Salmo 145, nós vamos fazer uma leitura alternada dos versículos 1 ao versículo 13. Salmo 145, dos versículos 1 ao 13, de modo alternado. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bendito seja o glorioso Senhor, tardio em graça e grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras se renderão, Senhor, e as suas santas se renderão. Falarão da glória do teu reino, confessarão o teu poder. Para que os homens façam notórios seus poderosos feitos e a glória e a majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Amém. Irmãos, eu queria falar brevemente aqui. Se eu fosse falar desse capítulo todo, eu ia poder ficar aqui até 8 horas da noite falando, até 9 horas da noite falando, porque é muita coisa para falar. Mas eu vou focar em 2 versículos aqui. O primeiro vai ser o versículo 1. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Eu acredito, irmãos, que quando Davi falou isso, era uma confissão. Eu acredito que quando ele fala exaltar-te-ei, ó Deus, meu e rei, é uma certeza plena de quem era o Deus dele, uma certeza plena de quem era o rei
dele, né? E ele se dispôs, né, a glorificar esse Deus. Que essa noite todos nós tenhamos essa mesma ideia de Davi, esse mesmo jeito, né, de nós exaltarmos ao Senhor, bendizer ao nome dele, dedicarmos a nossa vida a ele. Nós sabemos que Davi foi um homem que, apesar das suas falhas, apesar dos seus tropeços, foi um homem que se dedicou a servir o Senhor, foi um homem que se dedicou a ter uma vida com ele. E o outro versículo é o versículo 13: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Primeira parte do versículo: teu reino é de todos os séculos. Nós sabemos que desde que o mundo é mundo, o Senhor domina. Nós sabemos que mesmo quando a maldade ela avança, o Senhor retém, o Senhor segura, mostrando que o reino, mostrando que Ele ainda está aí. O teu domínio subsiste por todas as gerações. Nós sabemos que por mais guerras, por mais lutas, nós podemos pegar o povo de Israel, que muitas vezes foi afligido, vários reis Ezequias, por exemplo, um rei que teve muitas tribulações, muitos problemas, mas sempre que ele clamava ao Senhor, sempre que ele voltava aos seus joelhos, orava ao Senhor: o Senhor me ajuda, tem um exército muito grande acampado ao meu redor. Nós sabemos que o Senhor sempre ajudou ele, porque o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Hoje a gente pode enxergar melhor do que o povo de Israel podia enxergar. Hoje a gente vê que Deus cumpriu a promessa feita a Abraão. Nós vemos que também Ele cumpriu a promessa de levar fazer a geração dele ser como areia. E nós vemos que o povo de Israel, né, hoje é um povo imenso e sempre foi um povo grande, né, desde aquela promessa, né? Nós vemos também que Ele cumpriu a promessa feita a Davi, que sempre haveria alguém de governar na terra de Israel, né? Na terra de Israel, e sempre houve alguém. Deus sempre colocou alguém na geração dele, e o último foi Jesus Cristo, que nós sabemos que reina até hoje. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos passar agora para entoar o hino ao Senhor. Vamos cantar agora o hino número 13, Contemplação. Novamente os Salmos, só que dessa vez é 130, Salmo 130, de 1 a 7. Novamente, vamos fazer uma leitura alternada. Salmo 130, dos versículos 1 ao versículo 7.
Das profundezas clamo ao Senhor. Cântico de romântico. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam abertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma seja pelo Senhor, mais do que os guardas que o romper da manhã, mais do que os guardas que o romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Amém? Irmãos, nós sabemos que todos nós somos pecadores, cada um de nós, por mais que a nossa vida pareça ser santa, nós sabemos que tem irmãos que estão na fé mais maduros do que os outros, né, já não cometem certos pecados, mas todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da graça do Senhor. Né? Versículo 3 fala assim: se observar, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Se não fosse, ó Deus, pelo perdão do Senhor Jesus Cristo, se o Senhor não tivesse morrido na cruz por nós hoje, infelizmente nenhum de nós teria a mínima chance do céu, por melhor que fosse, por melhor que as obras fossem, porque a obra não salva. O versículo 4 fala assim: contigo, porém, está o perdão para quem te teme. Então, irmãos, vamos nos apegar ao perdão do Senhor, vamos dar glória a Deus pelo perdão do Senhor, porque se não fosse o perdão do Senhor, todos nós iríamos juntos perecer. Mas graças a Deus que Deus escolheu salvar alguns de nós, glória a Deus. Vou pedir para a nossa irmã Raquel fazer uma oração ao dia de pecados, depois de 1 minuto de silêncio. Amém? Senhor, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença, quebrantados, Senhor, diante de ti, para pedir, Senhor, a ti perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas. Senhor, nós sabemos que nós nascemos em pecado, mas o Senhor, por uma misericórdia muito grande, morreu ali naquela cruz para nos salvar e nos libertar de todo pecado. Que o Senhor possa estar colocando em nós cada dia mais corações sábios, para que possamos, Senhor, servir a Ti da forma que o Senhor deseja. Obrigada pelo Teu perdão em cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Vamos passar agora para os Dízimos e Ofertas. Vamos cantar o hino 164, Nome Precioso. Os irmãos estão com a oportunidade de trazer os Dízimos e Ofertas. Esperança
Bondoso Deus, Deus de infinita graça, infinita misericórdia conosco. E te agradecer, Senhor, neste momento por cada pessoa, Senhor, que o Senhor colocou aqui, neste local, Senhor, para dar honras, glórias, louvores, adoração ao teu santo nome e para sermos alimentados com a tua palavra, Senhor. Queria clamar a ti também, Senhor, que traga aquelas pessoas que estão direcionando para cá, Senhor, debaixo da tua proteção, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Deus, que o Senhor continue abençoando, Senhor, esses dias, essas ofertas, Senhor, e a vida de cada um, Senhor, para que não falte o alimento, não falte a tua presença, a tua luz, o teu amor, o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Grandioso Deus, te peço também, Senhor, pela vida daquelas pessoas que estão necessitadas, uma porta aberta de emprego, Senhor. Grandioso Deus, que o Senhor esteja, Senhor, intercedendo sobre a vida de cada um. Não deixe faltar a tua provisão, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. E que a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, a equipe de louvor, cantar alguns cânticos. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, chegou o domingo. O domingo lá a gente está aqui reunido para poder louvar aquele que é digno de toda honra e que demonstrou um imenso amor mesmo pela vida de cada um de nós, se doando naquela cruz. Nós sabemos que morrer naquela época, morte de cruz, era uma morte vergonhosa. Mas nós sabemos que nós, seres humanos, não teríamos capacidade e nem condições físicas nenhuma de suportar tudo que ele suportou por nós. Mas nós sabemos que isso só demonstra o tamanho da bondade de Deus. E nós sabemos que ele é infinita sobre a vida de cada um de nós. Nunca
nos dando sabedoria. Esse mesmo Deus que nos fala e nos promete que Ele estaria conosco em todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vamos clamar a nosso Deus, convido os irmãos que se coloquem de pé e clamar a Ele perdão e graça.
mostrar a Deus o quão dependente dele nós somos, o quão dependente do amor dele somos. Nós sabemos que se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos nem aqui e nem de pé. Nós sabemos que existe um momento da vida da gente que a gente esmurece, mesmo nós crentes em Deus. Há momentos que nós esmurecemos, o nosso eu quer às vezes botar as manguinhas de fora, mas nós devemos clamar ao nosso Senhor e Salvador que tem misericórdia de nós. Clamar o nome do nosso Senhor Jesus, porque Ele nos ajuda a atravessar esses momentos difíceis. É Ele quem nos mantém firmes, é Ele quem coloca em nós a fé nele. Então vamos clamar neste momento que Jesus nos ajude a carregar a nossa cruz. Diante da presença dele. Nós sabemos que no decorrer da semana, nossa vida ainda tem que ser um eterno culto ao Senhor. Mas nós sabemos que a nossa bateria é carregada nos domingos, que é o dia do Senhor, o dia esse que nós separamos para poder louvar e agradecer a presença daquele que está aqui no nosso meio. Os irmãos podem se assentar.
graças, ó Deus, por estarmos diante da tua presença. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, nos ensina dia após dia na tua palavra. O Senhor tem colocado, Deus, as palavras no nosso coração, guardado em nossos pensamentos, ó Deus, porque na tua própria palavra diz, ó Deus, que para nós guardarmos a tua palavra no nosso coração, para que nós possamos não pecar contra o Senhor. Ó Deus, que a tua presença, ó Deus, seja fiel em nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, continuar com essa busca incansável diante da tua presença. Que o Senhor venha firmar em nós, ó Deus, a nossa fé em ti, Pai, que nós possamos estar, ó Deus, com os olhos somente fixos no Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que nós, seres humanos, nós somos errantes, nós somos fracos, ó Deus, mas a tua presença nos fortalece, Pai. Ó Deus, que essa noite, ó Deus, nós possamos sair daqui, ó Pai, cheios do teu Espírito, ó Pai, cheios, ó Deus, da tua graça, ó Deus, e entendendo, ó Deus, o teu infinito amor sobre cada um de nós, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que não viemos aqui pela nossa própria vontade. Nós sabemos, ó Deus, que viemos aqui, ó Deus, trazidos e guiados pelo Senhor, ó Pai. Esteja conosco aqui essa noite, ó Deus. Prepare desde já o nosso coração, ó Deus, para a mensagem que está para vir, ó Pai. Que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos, ó Deus, para que nós possamos ouvi-la e guardar em nosso coração, ó Deus. Muito obrigada, Deus, por este momento de louvor, ó Pai. Muito obrigada pela oportunidade que temos de entoar cânticos e louvores ao teu santo nome. Ó Deus, esteja conosco, Deus, em todos os dias da nossa vida. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, se tiver crianças de 1 a 8 anos aí, tem alguma? Alguma criança de. Não? É gatinho. Tem? Tem professor para fazer? É? Então não vai ter, tudo bem. Então, irmãos, vamos passar para a mensagem. Mas antes da mensagem, eu vou pedir a próxima quer fazer uma oração para que Deus abençoe o Cícero e guie ele na mensagem dele. Amém? É verdade, Deus. Amém, Jesus. Amém. A mensagem está com o reverendo Cícero Frazão Neto. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, né, meus irmãos? Estarmos aqui nessa noite para poder adorar e exaltar ao nosso Deus. Muito feliz de ver alguns rostos aqui nessa noite. E feliz também pela instrumentalidade do jovem aqui. Um rapaz que desponta para muitas bênçãos. Quem sabe que Deus tem preparado para esse rapaz. Mas tem uma facilidade de fazer a obra de Deus. E eu fico muito feliz. Porque enquanto muitos jovens estão se perdendo aí nesse mundo, enquanto muitos jovens estão entregando a sua vida para as drogas e para tantas coisas terríveis, nós temos jovens seguros nas mãos do Senhor e servindo ao Senhor nesta casa aqui, nesta noite. Então, glória a Deus por isso. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 17. Temos nessa noite um ensino maravilhoso do Senhor para nós.
Lucas, capítulo 17, nós vamos ler dos versos 11 ao 19. Vamos ler de forma responsiva. Lucas 17. Lucas dirigiu o culto, agora o Lucas virou o evangelista da mensagem. Lucas 17, dos versos 11 ao 19, vamos ler de forma responsiva. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Obrigado a Deus por esse maravilhoso momento na que podemos compartilhar da tua santa palavra. Fala, Deus, a cada coração essa noite, segundo a tua vontade. Abençoa também os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que em nome de Jesus, a obra que o Senhor tem para fazer nessa noite seja completa em cada vida aqui, meu Deus. Não permita que nenhuma barreira, nenhum obstáculo, nenhum pensamento, distração venha tirar, ó Deus, a bênção que o teu filho veio buscar e a tua filha veio buscar aqui nessa noite. Pedimos tua bênção por meio do teu Santo Espírito. E como disse João Batista, que eu diminua para que o Senhor cresça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tema da nossa mensagem para nós sairmos aqui nessa noite bem alimentados: 100% misericórdia, 10% gratidão. 100% misericórdia, 10% gratidão. Lucas, meus queridos, ele é um escritor, toda a sua narrativa tem como ideia principal falar do trabalho de Jesus ou da obra de Jesus para os gentios. Lucas, ele é o escritor de Atos e Lucas, escritor do Evangelho de Lucas, claro. E ele tem como intenção, tem como o porquê dele escrever as suas narrativas, de falar da obra de Jesus para os gentios e não somente para os judeus. E aqui ele está narrando algo interessante, porque Jesus, o texto começa: Jesus está indo para Jerusalém, passando por meio da Samaria e da Galileia. Ele está dizendo o quê? Jesus está indo para o lugar onde ele será morto. Jesus está sempre andando nesse propósito, em direção a Jerusalém, que é o seu destino final. É ali aonde os seus algozes vão pôr a mão nele e assim ele se entregará para ser morto. Mas antes de ir para Jerusalém, antes de ser morto, Jesus passa em alguns lugares para fazer alguns prodígios, para fazer alguns milagres e assim nos ensinar algumas coisas. E é o que está acontecendo aqui. Jesus, em direção a Jerusalém, propositalmente passa na fronteira entre Samaria e a Galileia. E é interessante, meus queridos, como que o Senhor faz isso propositalmente. Porque na fronteira entre Samaria e a Galileia, haviam ali os samaritanos. E os samaritanos, eles eram um povo, meus queridos, saíram dos judeus, só que eles eram misturados. Saíram dos hebreus, mas eles não eram puros. Não eram puros como os judeus ou como os benjamitas. Eles eram misturados. E Jesus estava passando nessa fronteira e o que é que ele encontra nessa fronteira? Um grupo de leprosos que estavam longe de uma aldeia, mas próximo do caminho que Jesus ia passar. E por que Jesus, então, vai em direção ou passa exatamente nessa fronteira?
Porque Jesus quer nos ensinar algo muito importante nessa noite, meus queridos. Nós conhecemos muito bem esse texto. Eu creio que muitos dos irmãos aqui já ouviram muitas pregações em cima desse texto dos 10 leprosos, de 9 que foram embora e 1 que voltou para agradecer. Mas eu queria trabalhar com os irmãos nessa noite algo ainda mais interessante nesse texto, que é o que Jesus e Lucas querem mostrar aqui. Jesus não quer mostrar somente o milagre em si. A ideia do Senhor Jesus aqui não é mostrar somente o milagre de curar os 10 leprosos, mas Jesus quer mostrar para nós o resultado ou a eficácia do milagre, ou para que é que serve o milagre. Em outras palavras, e trazendo para nós, Jesus não está no nosso meio somente para nos dar vários milagres, para resolver várias das nossas situações, problemas e mazelas. Jesus quer tirar do meio dessas situações algum ensinamento para nós. E é o que está acontecendo aqui. Jesus está passando então em direção a Jerusalém, e aí no meio da sua caminhada, alguns leprosos começam a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Um grupo de leprosos que ficavam afastados da sociedade, banidos da sociedade, começam a gritar por Jesus. E aí Jesus volta a sua atenção para esses leprosos. E aqui então, meus queridos, eu queria trazer para os irmãos que nessa narrativa, Lucas vai trazer para nós um desenrolar de um milagre. Há um desenrolar de um milagre aqui, mas ao mesmo tempo, há um ensino muito importante para nós em relação a esse milagre. Portanto, nós chamamos a atenção nessa noite para nós entendermos esse desenrolar do milagre e o ensino que esse texto tem no final para nós. Então, como é que começa esse texto e qual é o desenrolar do milagre que nós precisamos aprender? Primeiro vamos ver quais foram as atitudes dos leprosos quando viram que Jesus ia passar próximo deles. Primeira atitude que nos mostra o desenrolar de um milagre é que os leprosos, quando viram Jesus primeiro, desejaram a atenção de Jesus. Como que funciona o milagre? Como que nós chamamos o milagre para nós? Como que nós buscamos o milagre para nossas vidas? Chamando a atenção de Jesus, que é o que os leprosos estão fazendo aqui. Então veja o verso 12 e 13 do capítulo 17 de Lucas. Diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Os leprosos viram Jesus passando e eles buscaram chamar a atenção de Jesus. De que forma? O que eles usaram para chamar a atenção de Jesus e o que eu e você devemos usar para chamar a atenção de Jesus se quisermos alcançar um milagre? A oração. Eles fazem oração, eles fazem um clamor aqui dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. O que eles viam, meus irmãos? O que eles tinham para chamar a atenção de Jesus? O que estava acontecendo com eles? Ora, meus irmãos, a situação de um leproso naquela época era a situação de um estado deplorável. Como era a vida de um leproso naquela época? Para os irmãos terem uma ideia, eles ficavam afastados da sociedade, longe das aldeias, longe das pessoas, e se alguém por acaso se aproximasse deles, por engano, eles tinham que gritar: cuidado, impuros! Cuidado, impuros! Para que as pessoas não se aproximassem deles. Eles mesmos gritavam, se chamando de impuros. Eles, meus irmãos, doentes de lepra, eram afastados das suas casas, das suas famílias, e iam viver juntos dos outros doentes. Então, era um leproso vivendo com outro leproso. E mais, eles não tinham facilidade a alimento, a comida. Muitos dos leprosos que viviam abandonados na época de Jesus passavam fome e viviam da ajuda de outras pessoas.
Alguém tinha que, de alguma forma, poder dar ou deixar alimento para eles. Mais ainda, eles não podiam trabalhar, eles não podiam entrar em mercado, eles eram proibidos de participar do culto. Qual era o sentimento deles então, meus irmãos? O sentimento desses leprosos era o sentimento de abandono. Eles eram isolados das pessoas que eles amavam, porque uma vez que era diagnosticado a lepra, eles eram tirados de dentro das suas casas, afastados do cônjuge, marido ou mulher, dos filhos, pais, amigos, iam viver longe das pessoas que eles amavam. Eles viviam isolados, abandonados, e havia ainda a rejeição da sociedade. Havia discriminação. O leproso era realmente discriminado. Era terrível a situação do leproso, porque muitos deles perdiam pedaços dos membros, pedaços dos dedos das mãos, dedos dos pés, orelhas, nariz. Eram pessoas deformadas, pessoas até difíceis de se olhar. Mas Jesus está indo na direção deles. Jesus foi na direção dessas pessoas, com todos esses defeitos, com todas essas dificuldades. Jesus foi na direção dessas pessoas. E o que é que eles fizeram? Começaram a clamar por Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Por que eles clamaram? Porque Jesus era a única chance deles naquele momento, diante daquela situação. A única maneira deles encontrar uma saída era Jesus Cristo de Nazaré. Assim é nós também, quando entramos em alguma cilada, em alguma dificuldade, quando nós vamos enfrentar alguma luta, pode ter certeza, Jesus vem em direção do crente, Jesus vem em direção do seu servo, Jesus vem em direção daquele que o serve, e Jesus espera de cada um de nós uma oração dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus, meus irmãos, o que ele faz? Aqui, meus irmãos, Jesus mostra para eles que há uma oportunidade deles se tornarem limpos. E quando eles veem que há essa oportunidade de se tornarem limpos, eles fazem de tudo que podem para atrair a atenção de Jesus. Aí, meu irmão, em tempos de dificuldade, você precisa chamar a atenção de Jesus. Você precisa buscar o Senhor Jesus. Conta uma história, e isso é verdade. Uma cidade americana, uma cidade pequena, tradicional, de pessoas tradicionais crentes. A cidade toda era formada por cristãos, por crentes. E aí um belo dia veio um grupo, uma multinacional, comprou um prédio para montar nessa cidade um bar, uma boate. E assim as pessoas daquela cidade ficaram horrorizadas. E como elas não queriam uma boate naquela cidade, porque era uma cidade que só tinha cristãos, eles começaram a orar ao Senhor. Falaram: Senhor, não deixa uma boate vir para a nossa cidade. E orando ao Senhor, pedindo ao Senhor. Um belo dia, numa tempestade, um raio cai nesse prédio e destrói o prédio que se tornaria uma boate. E aí, meus queridos, o dono do prédio, com raiva da cidade, com raiva dos cristãos, entrou com um processo contra a igreja daquela cidade. E entrou com um processo querendo restituição do prejuízo que ele tomou. E o que aconteceu? O juiz, ele disse no seu veredito: não importa como essa causa saia, não importa o que aconteça no final dessa causa. O importante é nós entendermos que o dono da boate viu o poder de Deus por meio da oração. E a igreja experimentou o poder de Deus por meio da oração. Para o juiz não importa o que aconteça naquela causa, ganha ou perca a igreja. O importante é que a igreja orou e o Senhor respondeu. A igreja orou e o Senhor ouviu. A igreja orou e o Senhor entrou em ação com o seu poder. É isso que nós precisamos entender por meio da vida desses 10 leprosos. A situação está difícil, irmão. Está difícil, irmã. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Agora, meus irmãos,
uma observação. Por que cresce o desinteresse pela oração? Por que cresce o desinteresse pela oração? Porque, como povo de Deus, nós muitas vezes privamos nossa vida da oração. Como nós, como povo de Deus, ficamos sem buscar o Senhor pela oração? Ou pior, meus queridos, como que nós fazemos de vez em quando, vamos orar e oramos, meus queridos, mecanicamente, da boca para fora, sem nem meditarmos o que estamos falando? Por que é que de vez em quando nós entramos nessas questões? Porque aqui, esses leprosos, eles oraram como se fosse, na verdade era, a única oportunidade da sua vida. Talvez nessa noite o Senhor Jesus está aqui dizendo para você: ore agora como se fosse a última oportunidade da sua vida, porque daqui a um segundo você não sabe se está vivo. Ore como se fosse a última oportunidade para você. Será, meus irmãos, que nós perdemos a visão de que nós somos pessoas necessitadas e precisamos do Senhor, e às vezes negligenciamos a oração? Será que nós estamos acreditando e às vezes, será que não estamos acreditando e não reconhecendo que nós somos fracos, indefesos e que precisamos de Deus? Pastor J.C. Ryle diz assim: se nós pudéssemos ver nossas almas como os leprosos viam os seus corpos, nós correríamos e buscaríamos imediatamente a oração. Se nós víssemos nossas almas como elas são, e o poder que o pecado tem sobre as nossas vidas, meus irmãos, se isso fosse fácil para nós enxergarmos, tenha certeza absoluta que nós viveríamos mais de joelhos e orando mais a Deus do que o tempo que nós damos ao Senhor em oração. Mas os leprosos aqui, meus queridos, chamaram a atenção do Senhor. Eles oraram ao Senhor. No caminho para a bênção, no caminho para o milagre, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar a atenção do Senhor. Chame a atenção do Senhor. Fale com o Senhor. Mostre para o Senhor a sua situação. Talvez sua situação não é de lepra. Lepra que representa pecado para os nossos dias. Deus sabe o que passa no seu coração nessa noite, qual a sua necessidade. Então fala no fundo do seu coração aí, fala: Senhor, estou aqui chamando a sua atenção. Muda, Senhor, minha vida. Muda, porque eu não aguento mais. Eles fizeram isso. Os leprosos fizeram isso. Fizeram outra coisa também, meus irmãos. Segunda coisa, o segundo ato dos leprosos, que é o caminho, o processo para o milagre. Jesus exigiu deles algo para que o milagre acontecesse na vida deles. Que é a segunda coisa que eles fazem aqui. Eles obedecem. Primeiro, eles clamam ao Senhor. Segundo, eles obedecem ao Senhor. Versículo 14 diz assim: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Jesus, meus queridos, ele tem a maneira dele de operar o milagre, o jeito dele. Por mais que nós pensamos ou calculemos por onde que o milagre vai vir, muitas vezes vem da forma mais inesperada, vem da maneira mais estranha. Nós muitas vezes estamos calculando o milagre pela direita e o milagre vem pela esquerda, porque o Senhor Jesus tem a maneira dele trazer a bênção nas nossas vidas. E é interessante que o Senhor Jesus usa as formas mais simples. Jesus nunca vai exigir de nós, meus irmãos, coisas que nós não conseguimos fazer para alcançarmos uma bênção nas nossas vidas. Por isso que aqui o Senhor Jesus não exigiu que você fosse ser ungido com óleo, porque não precisa ser ungido com óleo para receber o milagre do Senhor. Aqui o Senhor Jesus não disse: olha, pega um copo com água e coloca em cima da televisão. Não, Jesus não falou isso. Jesus não exigiu isso dos leprosos. Jesus também não disse: olha, para vocês serem limpos, vão ter que participar de 7 semanas da campanha do poder e o milagre da libertação.
Não tiveram que participar de campanha nenhuma. O Senhor Jesus só disse assim: vai lá nos sacerdotes. O que é esse comando? Me obedeça. Me obedeça. Que é exatamente, meus irmãos, a parte mais difícil que nós achamos. A parte mais difícil. Eu escuto às vezes aí fora, meus queridos, e já ouvi até quantias que é falado em relação ao que eu vou dizer para os irmãos. Pastores gastam milhões dentro de templos, acomodando os irmãos, com bancos de última geração, data show de última geração, pinta a igreja de preto, pinta a igreja de branco, pinta a igreja, faz um monte de maracutaia e de coisas para que atraiam as pessoas para dentro da igreja, para ver se as pessoas têm interesse de vir para a igreja, como se vir para a igreja fosse uma dificuldade, meus irmãos, um peso. Parece que vir para a igreja é a coisa mais difícil do mundo. Parece que você consegue fazer qualquer coisa da sua vida, menos vir para a igreja, como se fosse uma coisa difícil. E não é a coisa mais fácil do mundo que Jesus exige. É a coisa mais simples do mundo. Meus irmãos, os muçulmanos, os filhos dos muçulmanos de pequenininho, têm que decorar o Alcorão. Aos 12 anos, eles têm que falar o Alcorão todo decorado. E uma vez por ano, eles têm que juntar dinheiro para uma vez por ano ir lá para Meca, para ir adorar Maomé. Uma dificuldade, muitos deles não têm dinheiro. E o Senhor Jesus chega para nós e diz que a bênção, me obedeça. Só isso. Não tem dificuldade. Mas nós colocamos dificuldades. Às vezes, meus irmãos, por o Brasil ser um país místico, sincrético, nós gostamos que Jesus, nós pensamos assim: Senhor Jesus, está muito fácil isso. Por que o Senhor não manda eu ir obedecer o Senhor e também ir no monte ficar 7 dias no monte? Por que o Senhor não manda eu obedecer o Senhor ou eu carregar uma fita de São Jorge no braço? Ou uma cruz no pescoço? Ou uma foto de algum santo na carteira? Jesus não pede nada disso, irmão. Jesus não quer dificultar o que para você muitas vezes é difícil. Obedecê-lo. Vá. Ouça o que eu estou falando e faça. Aí, meus irmãos, Jesus, ele quer nos mostrar aquilo que aconteceu em 1 Samuel. Samuel estava demorando, aí Saul, desesperado, foi lá e fez o sacrifício no lugar de Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, 22. Quando Samuel chega, está o sacrifício pronto ali. E Samuel diz: quem fez o sacrifício? E Saul diz: eu. E Samuel diz: moço, você não podia fazer isso. O sacrifício é uma outorga somente dos sacerdotes. Você é rei, você não pode fazer isso não. Por isso, ele aí vai dizer: para o Senhor é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer sacrifício seu, porque depois você vai dizer assim: a bênção veio porque eu sofri demais. Nossa, mas que luta que eu enfrentei. Nossa, mas como eu fiz coisas para que a bênção chegasse a mim. Eu me lembro, na idade do Olavo, o meu pai me levou para pagar uma promessa na estátua do Padre Cícero em Juazeiro do Norte. Eu pequeno, e já era desconfiado dessas coisas, meus irmãos. Eu pequeno, não gostava de imagem, de escultura, não rezava para santo nenhum. O meu pai dizia assim, às vezes dizia: esse menino não nasceu de mim, não tem condições. Aqui em casa todo mundo é católico, esse menino. E eu era assim, meus irmãos. Eu não gostava de imagem, e eu me lembro que meu pai me levou lá para pagar a promessa. E quando eu chego na escadaria, eu acredito que nenhum dos irmãos chegou aí, em Juazeiro do Norte, ver onde fica a estátua. Mas a estátua fica numa montanha, meus irmãos, que o ônibus tem que subir fazendo o movimento de caracol, que é uma montanha altíssima. E ainda tem uma escadaria terrível. Você ainda tem que subir uma escadaria. E eu cheguei lá e eu vi umas velhinhas, umas senhoras de 60, 70 anos, subindo aquele monte de escada de joelhos.
E rezando um terço, e segurando um terço, e eu sozinho pensei assim, meu Deus, eu pequeno pensei isso. Meu Deus, para que serve isso? Eu pensei sozinho, porque se eu falasse com meu pai, eu apanhava. Se eu falasse com minha mãe, eu apanhava. Meus irmãos, o Senhor Jesus está dizendo para os leprosos, não precisam fazer nada. Vão se apresentar aos sacerdotes. Agora, na nossa cultura, meus queridos, por que é difícil a gente obedecer? Porque nós estamos vivendo uma cultura que é a cultura da transgressão. Sim, cultura da transgressão. Desobedeça, viva sua vida, faça do jeito que você achar melhor. Como você vive, o que você faz, interessa somente a você. É isso. Cultura da transgressão. Aí, meus irmãos, Jesus, diante disso, vai para a Bíblia. Jesus olha para os leprosos e ele vai para a Bíblia. Levítico 14, quando Jesus orienta os leprosos, ele está dizendo o que está escrito em Levítico 14, 2. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. E o que os leprosos fizeram? O que eles tinham que fazer? Eles tinham que ir do jeito que eles estavam, todos marcados pela lepra, caminhar em direção ao sacerdote. Só, meus irmãos, que na caminhada até os sacerdotes, Lucas narra que eles foram curados. A obediência é a direção que vai trazer para a sua vida o milagre. Quando você obedece, a ação de obedecer é o fator que vai fazer a bênção chegar na sua vida. Por isso que é tão difícil nós obedecermos. Por isso é tão difícil nós queremos fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque o inimigo sabe que na obediência nós alcançamos as bênçãos do Senhor. Aí Jesus faz algo impressionante, dizendo, vão aos sacerdotes, faça isso. E os leprosos, isso faremos. Meus irmãos, Jesus sempre trabalha com comandos simples. Comandos simples, você vai ver vários comandos simples do Senhor Jesus na sua palavra. Por exemplo, Jesus diz, leia a Bíblia. É um comando simples. Ore sem cessar. É um comando simples. Creia nas suas promessas. É um comando simples. Não temas. É um comando simples. Seja dado a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor. É um comando simples. Adore ao Senhor Jesus junto com a comunidade. É um comando simples. Vá e faça discípulos de todas as nações. É um comando simples. E o que acontece, meus irmãos, quando obedecemos esses comandos simples do Senhor Jesus? A obediência gera bênção. A obediência é uma atitude que produz grandes bênçãos. E a fé deles é demonstrada no caminho. Quando eles andam em direção ao sacerdote, no caminho eles são curados. Ah, meus irmãos, quando o Senhor comanda a igreja a vir no domingo adorá-lo, talvez você venha de lá cheio de problemas. No caminho da sua casa aqui, o Senhor já opera na sua vida. No caminho da sua casa para cá, o Senhor já pode fazer grandes milagres. Eu contei para os irmãos aqui, meu sobrinho, com poucos meses de vida, passou mal lá no Nordeste. Minha mãe me ligou, ele estava no hospital, passando muito mal. Eu estava no Vale do Jatobá nessa época. E eu lembro que na hora que a minha mãe falou isso, eu estava no culto, nós reunimos para orar. Peguei um grupo de irmãos e fomos orar. Depois que nós oramos, depois de feita aquela oração, mais tarde liguei para minha mãe. E perguntei à minha mãe como é que estava meu sobrinho. E minha mãe disse, minha mãe católica, com meu sobrinho católico, minha família católica. Minha mãe disse, meu filho, não dá para entender. Ele estava passando mal. Mas quando nós entramos com ele para o médico cuidar dele, ele melhorou. E eu perguntei, mãe, que hora que era isso? Entre 8h30 e 9 horas da noite. Foi exatamente o horário que nós oramos. Amém, irmãos? Obedeça ao Senhor para experimentar esses milagres na sua vida.
Assim como os leprosos experimentaram. A cura deles veio por meio da palavra de cura de Jesus. E eles experimentaram a cura no caminho da obediência. Você precisa trilhar o caminho da obediência. Você precisa aprender a andar no caminho da obediência. Você precisa se habituar a andar no caminho da obediência. Você precisa se viciar no caminho da obediência para você experimentar as bênçãos do Senhor. Agora, meus irmãos, para finalizar, estou dizendo para os irmãos que há um processo do milagre. O processo para o milagre na nossa vida, assim como foi o processo na vida dos leprosos. Primeira coisa que eles fizeram nesse processo de milagres foi clamar ao Senhor. A segunda atitude que eles fizeram nesse processo do milagre foi obedecer ao Senhor Jesus. Mas eu disse para os irmãos no começo da mensagem que o mais importante aqui, meus queridos, não é o milagre. Não é o milagre. O mais importante aqui na mensagem que eu estou trazendo para os irmãos é o efeito do milagre. Por isso o tema da mensagem é 100% misericórdia, 10% gratidão. Olha só o que aconteceu. O que foi que Jesus recebeu em troca depois de ter curado os 10 leprosos? É o nosso terceiro ponto. Porque Jesus opera nas nossas vidas, faz milagre nas nossas vidas. Mas o que você tem feito com os milagres do Senhor Jesus? O que os milagres têm produzido na sua vida? Conta uma história, e é verdade essa história. Um pastor estava passando de carro na rua que vai para a sua igreja. E viu um moço deitado debaixo de um viaduto. E disse assim: quando eu voltar, eu vou comprar uma marmita e dar para esse moço. E na volta, o moço estava realmente deitado ainda debaixo do viaduto, tarde da noite. E o pastor deu aquela marmita e, conversando com aquele moço, ele disse: olha, eu não sou daqui, eu não sou de Belo Horizonte, eu estou vindo do interior, eu não tenho família, eu estou morando debaixo desse viaduto porque eu não consigo emprego, eu estou precisando de ajuda. O pastor disse: olha, tem um quarto lá na igreja. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar esse quarto para você e vou cuidar de você. Você aceita? Só que você tem que vir para Jesus. Ele disse: aceito, não aceito. E esse rapaz morou um tempo na igreja e esse pastor arrumou um emprego para ele na Coca-Cola. Essa Coca-Cola aqui do anel rodoviário. E o pastor arrumou um emprego para ele e esse moço era cristão, começou a trabalhar de auxiliar, serviços pesados, serviços gerais da empresa, mas fiel na obra do Senhor. Estava lá nos trabalhos, todas as vezes que precisava dele, ele estava lá, dizimista, ofertante, mas ele era um rapaz muito inteligente. Deus começou a abençoar esse rapaz. E aí ele começou a virar supervisor virou gerente, e de gerente ele virou representante nacional da Coca-Cola no Brasil, representante nacional. Depois virou executivo da América Latina. Ficou milionário. Diz o pastor que no final ele estava indo para a igreja de BMW, de Mercedes, ficou rico. Mas também ao mesmo tempo que ele ficou rico, que ele começou a prosperar, ele começou a sonegar o tempo dele para Deus, dízimo, oferta, ele sumiu da igreja. E aí, meus irmãos, um belo dia, já ele envolvido no mundo, se perdeu de Jesus, perdeu tudo, e voltou para a igreja para pedir perdão àquele pastor. E disse: pastor, eu não tenho mais nada, perdi tudo. E vim aqui pedir perdão ao Senhor porque eu não ouvi o Senhor. Meus irmãos, o que é que as bênçãos do Senhor têm produzido nas nossas vidas? Os milagres. Nós viemos aqui na casa do Senhor adorar, bendizer e orar a Ele pedindo milagre na nossa vida. Ele dá. Mas o que isso tem gerado em você? Vamos ver? Por esse texto aqui. Versículos 15 e 16 de Lucas 17. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. O que aconteceu aqui? Dos 10, somente um voltou para agradecer. Jesus não teve
100% de gratidão. Jesus teve 10% de gratidão. Por quê, meus irmãos? Olha o que o milagre faz. Nos 9, afastou os 9 do Senhor. Com certeza os 9 foram cuidar de suas vidas. Já estavam preocupados em se mostrar para os familiares, para os amigos e talvez voltar para a velha vida. Mas um não. Um entendeu a importância do milagre e voltou para agradecer. E eis aqui o efeito do milagre do Senhor Jesus na vida daquele que entende. O que é que o milagre do Senhor Jesus produz naquele que entende o efeito do milagre? Gratidão. Você fica devedor do Senhor Jesus a vida toda. A vida toda. Ei, eu devo ao Senhor Jesus. Meu menino nasceu com lábio leporino. Meu menino foi operado com lábio leporino com 1 ano e meio. Uma cirurgia terrível. Mas meu menino está aí. Ei, eu tenho gratidão para o Senhor. Minha mulher não podia engravidar. E eu sou grato ao Senhor a vida toda. Enquanto eu viver, eu não paro de agradecer ao meu Deus. E você? Se você experimentou um milagre na sua vida, você está devendo a Jesus. Você é devedor do Senhor Jesus. E o que é que você tem feito com esse milagre? 90% foi embora. 10% voltou. Meus irmãos, tem uma frase que diz assim: quem bate, nunca se lembra. Quem apanha, jamais esquece. Mas Calvino vai dizer assim: nós somos como os 9, que engolem os favores de Deus sem nenhum sentimento de gratidão e piedade. Como se Jesus estivesse fazendo um favor. Obrigado, Senhor, pelo milagre. Agora fica para lá, vai cuidar da sua vida, Senhor Jesus, que eu vou cuidar da minha. Aliás, Senhor Jesus, não se intrometa na minha vida, a não ser que eu precisar do Senhor. É assim. Em muitos casos. O leproso que voltou, meus queridos, era samaritano. O que eu disse para os irmãos no começo? Os samaritanos eram misturados. Os 9 eram judeus. Puros. Sangue judeu. O samaritano é misturado. Os samaritanos se misturaram no exílio. Mas esse samaritano misturado foi o que voltou para agradecer ao Senhor. Foi o que sentiu necessidade de agradecer ao Senhor. O que o Senhor Jesus está mostrando aqui? A queda, a decadência, a falência do judaísmo. E a misericórdia sendo derramada na vida dos gentios. A igreja do Senhor é mais grata ao Senhor do que os próprios judeus. De tudo que eles viveram no passado, meus irmãos. E tudo que eles experimentaram. Não tem um povo mais agradecido a Jesus e a Deus do que os gentios, que somos nós. Nós agradecemos e entendemos isso muito mais que os judeus, tanto que a maioria dos judeus não crê em Jesus. Mas a igreja do Senhor Jesus, dos gentios, crê no Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, Jesus está alcançando os gentios. Jesus está alcançando os 10% que voltam para agradecer a Ele. Tem um fato interessante. Um músico de música clássica, não sei se os irmãos conhecem música clássica, música de orquestra, Beethoven, Mozart. Esse moço era amigo de Mozart e de Beethoven. Ele se chama Joseph Haydn. Escreveu a música A Criação. É uma música clássica, enorme, exaltando o Senhor por sua criação. E conta a história que ele, já velhinho, muito velhinho, foi levado carregado para assistir a orquestra tocando a sua música. E tem uma parte da música que diz, exalta, é uma parte da Bíblia que diz, haja luz. A orquestra toca, haja luz. Conta a história que nessa hora, a plateia se levanta e começa a bater palmas. Da maravilha,
da beleza dessa parte na hora da música. Se levanta e começa a bater palmas. E Joseph, que é o autor da música, as pessoas dizem que ele deitado, ele começa a apontar para o céu e dizer: veio de ti e é para ti. Sou grato a ti. Verdadeiro amor, meus queridos, ao Senhor Jesus, leva o cristão à gratidão. Quantas são as pessoas, raças e nações, que não voltam para agradecer ao Senhor Jesus? E quantos são os que glorificam? Será que só 10%? Será que Cristo quer nos dizer, meus queridos, com gratidão? Que tipo de gratidão Jesus quer de nós? Jesus quer uma gratidão que demonstre serviço. Serviço. Você nunca está satisfeito em servir ao Senhor. Sempre você se sente devedor. Está faltando mais alguma coisa. Senhor, o Senhor está satisfeito? Tem mais algo para fazer para o Senhor? Você quer mais alguma coisa? Sabe quando chega uma visita na sua casa, você não sabe o que dá para ela? É o Senhor Jesus diante de você. Você fica sem saber o que fazer. De tanta coisa que você recebeu dele e de tanto que você está devendo. Porque Jesus, meus irmãos, recebe de nós 10% de gratidão, mas ele nos dá 100% de misericórdia. E aí encerro, meus queridos, dizendo ou perguntando o que podemos aprender com esse milagre dos 10 leprosos. No terceiro ponto, nós entendemos que o milagre em si não tem valor nenhum. A questão é o efeito do milagre, o que ele tem produzido na sua vida. Então nós temos que entender, primeiro, que Jesus se preocupa conosco, e se a gente clamar, se a gente orar, o Senhor ouve nossas orações. No caminho para o milagre, clame ao Senhor. No caminho para o milagre, meus irmãos, segundo, obedeça ao Senhor, porque o Senhor ama mais obediência do que o sacrifício. E em terceiro, e o principal, não é o milagre em si, como eu disse, meus queridos, mas é o resultado do que ele produz em nós, que é o que nós precisamos pensar. O que esse milagre tem feito em nós? Jesus preza pela gratidão, e talvez nós ofendemos a Deus quando aceitamos dele seus dons, aceitamos deles os talentos, somos habilitados para a sua obra e esquecemos de dizer: Senhor, obrigado. Muitas vezes, meus irmãos, nós tornamos as coisas tão supérfluas que nós supervalorizamos aquilo que não tem valor nenhum e desvalorizamos aquilo que realmente é importante para se valorizar. Família, igreja, servir ao Senhor. Uma leitura atenta à palavra do Senhor, meus queridos, vai nos mostrar uma lista de grandes motivos para sermos gratos. E talvez nessa noite você diga assim: pastor, eu não consigo lembrar de nada para agradecer ao Senhor. Nada. Ele fez tantas coisas na minha vida, mas eu não estou lembrando nada nesse momento. Eu queria rapidamente lhe dar uma lista aqui, bem breve. Que motivo você tem para agradecer ao Senhor? Você deve ser agradecido ao Senhor por sua libertação. Ele libertou você do império das trevas e trouxe você para a sua presença. Você deve ser grato ao Senhor porque Ele lhe ama e é fiel. Quando você não é fiel, quando você vira as costas para o Senhor, Ele não vira as costas para você. Ele continua fiel. Você deve ser grato ao Senhor porque Ele ouve o seu clamor. Ele ouve a sua oração. Você deve ser grato ao Senhor porque Ele trouxe você aqui com segurança e vai levar você para casa com segurança. Tem cuidado de você na semana com segurança. E vai continuar cuidando de você. Você deve ser grato ao Senhor por outros crentes que testemunham de Jesus que você pregou e vieram para a presença do Senhor. O Senhor tem usado você. O Senhor tem feito de você instrumento nas mãos dele. Você deve ser grato pelo dom da salvação, que mesmo como nós pecamos, nós temos Jesus advogado lá no céu que intercede por nós. Nós somos míseros pecadores. Nós somos pecadores, mas às vezes não agradecemos a Deus que nós deveríamos ser fulminados e recebermos a justiça final do Senhor. E não. No lugar disso,
temos Jesus intercedendo por nós. Seja grato por isso. Seja grato, porque o Senhor livrou você do hábito do pecado. Seja grato pela esperança da ressurreição. Seja grato pelo testemunho, libertação e da vitória que o Senhor dá a você e a mim em meio às perseguições. Seja grato pelo apoio de um colega, de um amigo, alguém que chega para você e diz: se levanta, vamos embora, cabeça erguida, bola para frente, né? Muitas vezes nós recebemos palavras de conforto e de esforço de alguém que é o Senhor enviando para nós. Seja grato ao Senhor por isso. Seja grato por aqueles que respondem à palavra de Deus. Seja grato por você poder servir ao Senhor na sua casa. Seja grato pela providência do Senhor todos os dias na sua casa. Não falta nada na vida do cristão. Talvez você nessa noite entrou aqui e está precisando de um milagre. Você está aqui dizendo: meu Deus, eu estou precisando de uma bênção. E você viu o processo da bênção. Pedir, obedecer, mas no final, agradecer. Se o Senhor te abençoar, não seja ingrato. Volte. Venha na igreja. Volte aqui. Volte. E volte com o coração grato para dizer: Senhor, muito obrigado. Eu queria, meus irmãos, orar por um minuto com você. Eu queria te pedir que você, no seu lugar, agradecesse a Deus. Eu não sei o que você tem para agradecer. Eu tenho. Eu queria orar junto com a igreja, com os irmãos no seu lugar, agradecendo ao Senhor. Seja grato ao Senhor nessa noite. Ore aí no seu lugar. Ore aí no seu lugar, que eu vou orar aqui no meu lugar. Agradeça ao Senhor Jesus. Diga: Senhor, obrigado, Senhor, por minha casa, pelo meu lar. Obrigado, Senhor, porque eu não pago aluguel. Ou então, obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá condições de pagar o aluguel. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Senhor, pela doença, mas os remédios que me auxiliam. Obrigado pelos médicos. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, por essa construção. Obrigado, Senhor, por eu poder falar, por eu poder respirar. Obrigado, Senhor, por eu poder me movimentar. Obrigado, ó Deus, pelos braços e pernas que movimentam. Obrigado, ó Deus, pela minha saúde plena. Obrigado, Senhor, por minha família, mesmo com algumas confusões e problemas, mas obrigado por ela, por a família que o Senhor me deu, com todos os defeitos, mas é a minha família. Obrigado, Senhor, pela minha condição financeira, não é a que eu queria, é o que o Senhor quer. Obrigado, Senhor. Agradeça o Senhor no seu lugar, irmão. Agradeça ao Senhor no seu lugar, seja grato ao Senhor, seja como esse único samaritano que voltou para agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Oh, Pai bendito, entendemos nessa noite, ó Deus, que somos devedores do Senhor. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá de tudo. O Senhor nos sustenta com a Tua providência, com o Teu milagre. E nós, Senhor, damos o que é ao Senhor. Por isso falo como salmista: que darei ao Senhor por tudo que tem feito? Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, não leve em conta a nossa ingratidão. Nós sabemos, ó Deus, muito mais murmurar que agradecer. Mas tem misericórdia de nós. E nesta noite, ó Deus, recebe o nosso agradecimento por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Quantas curas colhidas, ó Deus, nesse lugar. Quantos milagres, ó Deus, presenciados nessa igreja. Milagres financeiros, livramentos, ó Deus, situações inexplicáveis que o Senhor promoveu no meio do teu povo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos empregos. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que sustentam a tua casa. Obrigado, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que trabalham na tua obra, Deus, que servem ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque o Senhor tem nos abençoado muito mais do que pedimos, muito mais do que merecemos, ó Deus. Obrigado, Deus, por tudo. Oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Partir agora para o encerramento, né? A gente faz os avisos primeiro, oração final, né? Oração final? Oração final. Eu faço os avisos? Não. Deixa eu chamar ele, tá?
Então, irmão, vou fazer a oração final. Eu vou fazer, você está fazendo a oração e o pastor faz a impetração da bênção apostólica. Senhor Deus, eterno Pai, santificado seja o teu santo nome. Ó Deus, nós te agradecemos muitíssimo por estar na tua casa hoje. Ó Deus, nós sabemos que é uma honra, Jesus, estar na tua casa. Nós sabemos que é uma honra, Pai, vir aqui, ó Pai, agradecer ao Senhor, prestar culto ao Senhor, por estarmos vivos, por termos saúde, por termos trabalho, ó Deus, ou por termos condição de nos manter, ó Pai. Nós sabemos que tudo isso é graças à bondade e à misericórdia do Senhor. Ó Deus, que cada um de nós que esteja aqui, ó Pai, seja grato ao Senhor pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado, ó Pai. Nós sabemos que quando a gente para um pouco para contar, ó Pai, quantas bênçãos o Senhor fez nas nossas vidas, ó Pai, meu Deus, é muita coisa, ó Pai, a ponto da gente às vezes não conseguir contar, ó Pai. Glória ao teu nome por isso, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, a cada um aqui, Pai, toque no coração, que essa mensagem fique com a gente essa semana inteira, que a gente lembre, ó Pai, de ser grato ao Senhor por tudo, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Dá a cada um de nós uma boa semana, dá força, Pai, para ficarmos firmes até o próximo domingo, para sermos alimentados novamente. Que o Senhor nos abençoe, que cada um aqui seja fiel e grato ao Senhor. Venha sempre na casa do Senhor agradecer. Que venha ser, cada um de nós venha ser como aquele samaritano que voltou para agradecer ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Nós somos muitíssimos gratos, ó Pai, pela bênção do Senhor. E que o Senhor abençoe e dê uma boa semana para cada um de nós. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos para a bênção apostólica. Receba o Senhor o nosso culto, receba, Senhor, a nossa oração. Amém. E os irmãos recebam a bênção apostólica nesse momento, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, Jesus, e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e as doces e sublimes consolações do Espírito Santo repousem sobre a igreja do Senhor, aqui nesse lugar, e espalhada pelo mundo todo. Amém. Amém, amém, Jesus. Chamar a diplomacia, né? Para passar os avisos.